resolvendo casos clínicos. Para você entender os pilares, vai facilitar que você comece a dar uns passos nessa segurança dentro da terapia intensiva. Lembrando, a terapia intensiva é um ambiente muito profissional, complexo, mas que você pode sim atuar com segurança UTI. É possível. Se você souber o caminho que tem que percorrer, se souber o que tem que fazer para ter segurança, essa segurança vai vir de forma gradativa. É mágica? Não. Forma gradativa. Não é de uma hora para outra. Isso é sempre assim. Você precisa desse desenvolvimento. Você só não pode deixar para depois. Vamos começar resolvendo o caso clínico. Vamos para o primeiro caso clínico. Paciente, entubado, ventilação mecânica. Covid-19 foi o diagnóstico dele que levou ele para a terapia intensiva. Apresentou insuficiência respiratória na emergência, foi entubado, já chegou na terapia intensiva entubado. Estava lá, terapia intensiva, entubado, ventilando em PCV, com delta de pressão, diferença da pressão de pico e da PIP, de 15 centímetros de água, uma PIP titulada, PIP pela melhor complacência, de 8 centímetros de água, um FO2 de 60%, frequência respiratória de 20 incursões por minuto, tempo expiratório de 1 segundo, rise time sem gerar a sincronia, bem adaptado na ventilação mecânica. E você é o fisioterapeuta que está dentro da terapia intensiva. E aí, você tem que avaliar esse paciente para definir a melhor conduta. O paciente está sedado com o uso do bloqueador neuromuscular. E você, quando vai fazer a avaliação do paciente, chega lá e vai ter que ter um processo claro para avaliar o paciente, para não perder nenhum dado e aí facilitar a sua tomada de decisão. Então, você pegou esse paciente e tem que resolver o caso clínico desse paciente. O paciente estava com a gasometria PaO2 de 120, FiO2 estava em 60, lembra? PaO2 de 120, um pH de 7,35, PCO2 de 38, bicarbonato normal, pH normal, e você vai fazer o que com esse paciente? Você tem que avaliar e decidir a conduta que seja menos lesiva ao paciente e a mais benéfica possível. Se você tem que definir a conduta que seja menos lesiva ao paciente e a mais benéfica possível, você tem que ter um processo para tomar essa decisão. Um processo claro, tendo todos os dados objetivos para você conseguir definir. E aí você pegou o paciente sedado, bloqueado, uso de bloqueador neuromuscular, mas quando você pega todos os dados que eu vou passando aí do caso clínico, tem que pegar, seguindo o processo, e sinais vitais. Primeiro, né? Então, lá está com frequência cardíaca normal, 80 batimentos por minuto, saturando 100%, a saturação não é um sinal vital, mas você vai utilizar aí para tomar a decisão. Então, saturando 100%. Frequência respiratória, como eu já falei, em torno de 20 incursões por minuto. Temperatura, 36,7. Paciente com esses parâmetros. E você tem que fazer sua conduta como fisioterapeuta. Qual conduta que você realizaria? Então, nesse caso 1, o paciente estava totalmente bem adaptado na ventilação mecânica, os parâmetros satisfatórios, mecânica satisfatória, uma complacência boa, uma resistência boa, sem acúmulo de secreção, mas estava sedado e bloqueado durante o dia todo e você recebe plantão noturno ele. Gasometria boa, pH normal, PaO2 normal, PCO2 normal, tudo ok. O que é que você tem que fazer? Vamos tentar retirar o bloqueador neuromuscular, reduzir se ficar bem, vamos tentar reduzir essa alteração e progredir com o paciente depois, se ele tiver condições, para um modo espontâneo. E aí você vai progredir no paciente. E aí o pessoal, você recebeu o plantão em um dia e deixa o paciente totalmente ventilando melhor, com menos risco de complicação na outra passagem do plantão. Isso vai fazer diferença para você? Vai. Primeiro que você fez um excelente trabalho com duas coisas simples, uma comunicação e uma mudança de modo ventilatório. Segundo, você está tendo a capacidade de identificar o que está acontecendo com o paciente e definindo a melhor conduta. E terceiro, você está sabendo fazer isso de uma maneira correta dentro da terapia intensiva. E aí resolveu, e passou o plantão, passou com segurança. Passou o plantão com segurança, o paciente teve um atendimento seguro,
e você melhorou a vida do paciente, reduzindo complicações, salvando vidas. A fisioterapia é extremamente necessária dentro da terapia intensiva. Plantão noturno, plantão diurno, UTI coronária, UTI geral, paciente neurocrítico, paciente pós-operatório, respiração espontânea, ventilação mecânica. A fisioterapia é extremamente necessária. Esse primeiro exemplo que eu dei é de um paciente simples, mas que muitas vezes, por a pessoa não ter esses 3 pilares, não faz a intervenção correta. Não faz a intervenção correta, gera insegurança. Por que gera insegurança? Se você faz algo que não dá certo, você gera insegurança. Se você não sabe o que está fazendo, você fica inseguro. Então, quando você tem esses pilares sendo colocados em prática, é fácil de você dominar esse caso, foi um caso simples. Parece simples agora que eu resolvi, mas eu sei que muitas vezes a pessoa está ali no hospital e, do jeito que eu fui falando, nesse caso simples, eu fui deixando claro, né? A PA2 está boa, a gasometria está boa, e a pessoa vai ficando tranquilo para resolver o caso. Vamos agora para um caso mais complexo. Paciente, eu vou estar parecido no início. Foi entubado na emergência com insuficiência respiratória, suspeita de Covid, grave, veio para a UTI. Após ser entubado, ficou ventilando em PCV, o mesmo modo que estava lá do outro caso simples. Estava sedado com o uso do bloqueador neuromuscular. Uma PIP foi titulada e mantida em 8 centímetros de água. Veja que é o mesmo parâmetro que eu estou colocando anterior. PIP de 8 centímetros de água, um delta de pressão de 15 centímetros de água, um FO2 de 60%, um tempo expiratório de 1 segundo, rise time tranquilo, sem gerar assincronia em decorrência do rise time, tempo, frequência, FO2, sensibilidade em 2 aerolistas por minuto, e o paciente mal adaptado na ventilação mecânica. Mal adaptado na ventilação mecânica, você observa o gráfico de fluxo e vê que o paciente não chega, o fluxo expiratório é 0. Tá vendo dados objetivos. Vê na gasometria que o paciente está apresentando acidose respiratória. E aí você viu esse paciente dessa forma, o paciente está lá sem o fluxo respiratório chegar a 0. O paciente sem o fluxo respiratório chegar a 0, ventilando em PCV, com acidose respiratória na gasometria, mal adaptado na ventilação mecânica. Poxa, mas está mal adaptado com o bloqueador neuromuscular. Pode acontecer isso? Pode. Não necessariamente a pessoa está bem bloqueado, porque está utilizando bloqueador neuromuscular. E aí, muitas vezes, a equipe médica diz, mas o paciente já está bloqueado. Ele está com o uso do bloqueador neuromuscular. Mas se ele estiver tendo contração da musculatura ventilatória, ele pode estar disparando o ventilador, mesmo com o uso do bloqueador neuromuscular. Isso é um conhecimento prático do dia a dia. E você vai ver isso. Vai ver os médicos dizerem, o paciente já está bloqueado. Ele está com o uso do bloqueador neuromuscular. É diferente. Você vai ver, muitas vezes, o médico dizer, o paciente já está sedado. Ele está com sedação. Mas como é que ele está na escala de sedação? E aí você pegou o paciente dessa forma, com acidose respiratória, e aí você vai lá e aumenta mais a frequência respiratória. Que eu li no livro que a acidose respiratória tem que aumentar a frequência respiratória. Eu li num protocolo que a frequência respiratória que faz a diferença aí com a acidose respiratória. E você aumenta a frequência respiratória. Colhe uma nova gasometria, a acidose respiratória está pior. O paciente está apresentando uma acidose respiratória pior. Oxe, mas eu aumentei a frequência respiratória, aumentou o volume minuto, e o paciente está apresentando uma acidose pior. Piorou mais ainda o PaCO2. Vai causar insegurança? Vai. Não sei o que eu estou fazendo. Será que eu sou ruim? Será que... Não, você apenas está cometendo um dos erros. Antônio, então quer dizer que é só pedir para bloquear mais o paciente vai ficar melhor adaptado. Aí você fez isso. Você foi lá, utilizou um dos pilares, conversou com a equipe médica, pediu para melhorar a sedação, deixar o paciente mais bloqueado, aí o paciente ficou melhor. Mesmo assim, piorou mais ainda a acidose. Como é que pode? Estava ventilando em PCV, eu aumentei a frequência respiratória, piorou a acidose,
estava mal adaptado porque não estava bem sedado, não estava bloqueado, não necessariamente precisa estar bloqueado, ele pode estar só sedado, bem adaptado, pode estar sem sedação, pode estar bem adaptado, mas ok. Você falou lá para bloquear e sedar melhor. O paciente ficou melhor adaptado, não estava fazendo esforço. Mas você já tinha aumentado a frequência respiratória e o paciente piorou mais ainda da acidose quando sedou e bloqueou. Por quê? Porque, quando eu fui passando o caso aqui, eu falei que no gráfico de fluxo respiratório, o fluxo respiratório não estava chegando em zero. Se não chega a zero, quer dizer que ele não está conseguindo colocar o ar para fora. Então, o ventilador dá, e na hora que vai sair, não sai tudo. Isso está gerando o quê? Hiperinsuflação dinâmica, alto PIP. Alto PIP tem repercussão hemodinâmica. Reduz o retorno venoso, piora aí o débito cardíaco, dependendo do caso. É ruim para o paciente, hiperdistende alvéolos. Você só aumenta, aí você pegou e aumentou mais a frequência respiratória. Se aumentar a frequência respiratória, o que é que vai acontecer? Piora alto PIP. Se você aumenta o tempo respiratório, reduz mais ainda o tempo ex. E aí, mais alto PIP. Não resolve o problema. Ah, mas eu aumentei o tempo respiratório para ganhar em volume. Em alguns casos pode ganhar em volume? Pode, mas o volume que você precisa melhorar é o volume expiratório. Isso acontece diariamente dentro da terapia intensiva. Acidose expiratória, aumenta a frequência respiratória. Aí o paciente está mal adaptado, cede e bloqueia o paciente. E aí o paciente piora. E a pessoa fica perguntando, como é que pode que piorou? Que o paciente, eu aumentei a frequência, cedou, deixou mais bloqueado e piorou a acidose respiratória. Porque a causa da acidose é porque o paciente não estava conseguindo ter uma ventilação alveolar satisfatória. Ele tem que conseguir colocar o ar para fora. Ele pode estar com o espaço morto aumentado. E aí você cometeu um erro, não identificar a causa, porque se você entender os pilares, o que é que você tem que saber? Eu tenho que ter o conhecimento prático e o conhecimento teórico para definir a intervenção. E ter o raciocínio clínico, seguindo um processo de tomada de decisão, através do conhecimento prático e conhecimento teórico. Então, eu avaliei todos os dados e tenho a capacidade de identificar o que é um alto PIP. Um alto PIP. Identifiquei, porque eu tenho esse conhecimento teórico e o conhecimento prático. Identifiquei que estava com alto PIP. Sei que alto PIP pode ter piora do espaço morto, que é um conhecimento teórico. Sei que se o paciente tiver com aumento do trabalho ventilatório, ele pode ganhar volume ventilatório, mesmo estando sedado, fazendo esforço da musculatura inspiratória. Então, ele está fazendo esforço, ganhando volume. Foi sedado e bloqueado, ele não tem mais a força muscular inspiratória, o volume caiu. E piorou a acidose, porque o volume que estava sendo feito antes caiu mais ainda. Aí você aumentou a frequência respiratória, piorou o alto PIP. E você saiu desbrigolando todo o caso do paciente. Em vez de resolver suas condutas, está piorando e não gerou um atendimento seguro para o paciente. Além de piorar o caso, não gerou um atendimento seguro para o paciente. E não teve segurança. Como era para resolver o caso? Reduzir a frequência respiratória. É contraintuitivo. Acidose aumenta a frequência respiratória. Nesse caso, ela reduzia a frequência respiratória. Então, veja que é contraintuitivo. Nesse caso, uma acidose não era aumentar a frequência respiratória, reduzir a frequência respiratória. Quando você reduziu a frequência respiratória, você ganhou em volume expiratório e, com isso, melhorou a ventilação. Mostra isso aqui desenhando, Antônio. Vamos lá, desenhar aqui atrás. Vamos ver se dá para desenhar direitinho para ficar claro essa resolução do caso. Vamos lá, desenhar aqui. Deixa eu ver se fica bom o desenho aqui do caso. Então, no caso que eu coloquei aí, no caso clínico que eu coloquei nos stories do Instagram, agora especificamente eu não vou lembrar os valores, certo? Mas é mais ou menos assim. O paciente estava. Gráfico de fluxo, né? Gráfico de fluxo.
Tudo que está acima, fluxo inspiratório. O ar está entrando. O fluxo está entrando. Está entrando para dentro do paciente. Então, se eu botar um sensor aqui, um sensor nesse pulmão de teste, e eu soprar, o sensor vai mostrar que está indo para um lado o fluxo. Quando eu tiro a boca aqui e paro de soprar, o ar não vai sair por recolhimento elástico. O pulmão de teste vai tentar voltar ao tamanho dele normal. Aumenta a pressão lá dentro, o ar sai. Então, por isso que o fluxo ins é para cima e o fluxo ex é para baixo. É o sensor que percebe dessa maneira. E por que a pressão não é dessa maneira? Porque a pressão é dada pressão positiva, então vai ser só para um lado. Quando o paciente faz esforço inspiratório, na pressão vai aparecer também. E aí o paciente estava assim, ventilando dessa forma, né? Aqui é o gráfico de pressão. E o paciente está fazendo esforço. O esforço está negativando a pressão. Negativando a pressão, mesmo sedado com uso bloqueador neuromuscular, o paciente está fazendo esforço. O esforço dele está se somando à pressão que está sendo dada. E ele está atingindo o volume. Aí você faz, pô, vamos... Não estou dizendo que foi errado mandar sedar e bloquear. Estou dizendo que, nesse caso, poderia sedar e bloquear, mas a causa não era para ser resolvido com isso. Era para ser resolvido com a frequência. Por quê? Quando você sedou e bloqueou, parou o esforço do paciente. Parou o esforço do paciente. O paciente para de negativar a pressão, fazer esforço inspiratório. Você entendeu pelo conhecimento teórico que o paciente tem que, para gerar volume, ou você dá uma pressão ou ele contrair a musculatura respiratória. Ou ele contrai, ou você coloca um parâmetro de ventilador que dá pressão. Se você não está dando se o paciente está fazendo esforço, você só está dando pressão, o que é que vai acontecer? O fluxo inspiratório vai cair. Cadê o apagador? Aqui. O fluxo inspiratório cai. Vou mudar um do lado do outro só para vocês entenderem, certo? O fluxo inspiratório caiu. Caindo, entra menos volume. Caindo, entra menos volume. Então, esse daqui foi após você solicitar que sedasse e bloqueasse o paciente. Sedou e bloqueou o paciente parou de fazer esforço inspiratório, o volume inspiratório caiu. Se caiu o volume inspiratório, volume ex, como resultante, vai cair também. Só que a causa não era essa, como a gente estava discutindo. A causa da acidose é que o paciente não estava colocando para fora. Isso que está mostrando lá no gráfico que eu publiquei nos stories do Instagram. O paciente está colocando o fluxo expiratório, não estava tendo a ventilação alveolar que ele queria, tendo repercussão da autopipe e por aí vai. Aí você pediu para a saída bloquear, que reduziu o volume corrente. Piorou mais ainda a acidose, que parou do esforço paciente. Aqui ele ainda fazia esforço ex, tentava compensar o que você estava gerando de iatrogenia. Aí você foi lá e colocou mais uma outra conduta desnecessária e pior para o paciente, mais lesiva. Aí colheu a gasometria, o PaCO2 subiu mais ainda. A acidose piorou mais ainda. O pH caiu mais ainda. Pá. E você está na terapia intensiva sozinho, você é o fisioterapeuta. O que é que você faz? Primeira coisa, já pedi para sedar e bloquear, o paciente piorou da acidose. Vamos aumentar a frequência respiratória. Aí você aumenta a frequência respiratória. Quando aumentar a frequência respiratória, o que é que acontece? Reduz o tempo ex. A frequência respiratória, junto com o tempo inspiratório, é o que determina o tempo expiratório. Em PCV. Se você aumenta o tempo ins, ou se você aumenta a frequência respiratória, você reduz o tempo expiratório. Reduz o tempo que o paciente vai ter para exalar. Se ele tem menos tempo para exalar, ele vai colocar menos volume para fora. Depende do caso. Tem caso que não muda nada, porque ele está já colocando para fora tudo. Mas nesse caso,
aumentar a frequência respiratória causou uma redução do tempo respiratório. Com isso, o paciente não conseguiu colocar o ar para fora e gerou mais alto PIP. Alto PIP, alto PIP, alto PIP, alto PIP. Repercussão hemodinâmica e piora do caso clínico. E aí colhe uma nova gasometria depois que você aumentou a frequência respiratória. E aí chega a equipe médica, o fisioterapeuta, o paciente piorou, mas ainda dá acidose. Aí começa a você querer catucar e vai atrás. Você tem que saber o que está fazendo em relação à causa. Você tem que entender para definir a conduta. Não é uma repetição de protocolos. Se fosse uma repetição de protocolos, você já tinha se substituído na UTI e botava um computador. Mas por você precisar avaliar vários parâmetros e ter sua percepção subjetiva, ainda não é dessa forma. Então, você precisa ter a capacidade de avaliar todos esses dados. E que se você desenvolver o raciocínio clínico, mas não tiver o pilar para discutir com o ambiente multiprofissional, para se posicionar, você vai ser engolido dentro da terapia intensiva e não vai conseguir resolver do seu jeito. Porque do outro lado, tem outros profissionais que não têm o conhecimento que você tem agora. E isso daqui, no meio, tem o paciente. E a terapia intensiva é o complemento de vários profissionais. Terapia intensiva é o complemento de vários profissionais. E por isso que você tem que ser o fisioterapeuta. Seguro. Para se posicionar, para conseguir resolver os casos, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, para melhorar o ambiente que você trabalha, para melhorar a sociedade, precisam de fisioterapeutas seguros. Precisa-se de fisioterapeutas seguros. É extremamente necessário. E quando você tem essa segurança, começa a ter muito mais oportunidades. Mas o primeiro passo é desenvolver essa capacidade de resolver o caso clínico e de atuar com segurança. E isso você primeiro tem que entender os erros que não pode cometer, depois você tem que entender os pilares que você tem que colocar em prática. É de forma gradativa, não é mágica, é de forma gradativa, constante evolução, nunca para, nunca para. Eu já contei um exemplo de um caso que a gente nunca tinha pego, eu nunca tinha pego, de um paciente em respiração espontânea que fez um pneumotórax, colocado o dreno, apresentando uma fístula, e aí o paciente começou a ter uma queda da PaO2, jovem. Pode ser feito ou não pode ser? Isso já faz um tempinho, certo? Pode ser feito ou não pode ser feito ventilação não invasiva? Vamos seguir um processo para identificar se o paciente pode ser feito ou não. E aí eu fui reestudar, correr atrás, identificar o que é que tem na literatura. E identificamos que em alguns casos pode ser feito. Você tem que monitorizar se está aumentando o escape com a ventilação não invasiva. Foi colocada a ventilação não invasiva com controle pressórico e a gente ficou vendo no dreno e o dreno reduziu o borbulhamento. E aí o paciente começou a progredir a troca gasosa, terminou nem sendo entubado. Mas isso é porque é inconstante, é constante essa capacidade de desenvolvimento. Quando acontecer outro caso como esse, já está comigo, porque eu segui um processo, tinha o conhecimento para conseguir definir essa intervenção. E você tem que fazer isso também. Eu estou contando como eu faço e estou passando a minha metodologia, porque a partir do momento que eu passo essa metodologia, você não vai cometer os mesmos erros que eu cometi no começo da carreira. Você vai evoluir de maneira mais rápida. É melhor para a fisioterapia. Quanto mais fisioterapeutas qualificados e seguros dentro da terapia intensiva, melhor. Eu sou fisioterapeuta do Hospital Naval, sou da Marinha, então eu estou ali tranquilo. Mas eu quero mais fisioterapeutas seguros dentro da terapia intensiva.
para a gente ter discussão, para a gente chegar num ambiente e modificar o ambiente, ser mais respeitado, ter mais autonomia, para a gente conseguir discutir de uma maneira muito melhor com outros profissionais. E você pode ser esse profissional que vai fazer a mudança de forma gradativa. Quando tem fisioterapeutas que não querem isso, é pior para a profissão. É pior para a fisioterapia, é pior para mim. Então, não deixe de seguir essa metodologia. Eu falo sempre, muitas vezes, se o pessoal pensasse dessa forma, a fisioterapia, em alguns locais, ia ser muito mais respeitada. Ela é respeitada em vários locais e outros não. Por quê? Porque existe a diferença do profissional. E não era para existir isso. Era para... Como tem o profissional... Era para, pelo o que é feito, já ter essa valorização. E você pode, a partir do momento que você é seguro. E aí você pode modificar o ambiente que você está. Ah, mas Antônio, eu trabalho na UTI, que todo mundo é apagado, ninguém corre atrás de se desenvolver, ninguém quer ser atualizado, ninguém discute, ninguém modifica o ambiente. Ou você modifica o ambiente de forma progressiva, gradativa, ou você pede para sair. Mas tente modificar o ambiente. De forma progressiva, gradativa, você vai modificando o ambiente e vai evoluindo. E tudo isso parte de você ter a capacidade, a segurança. Porque você não vai conseguir modificar um ambiente se você não sabe nem falar sobre um caso clínico, se você não sabe nem resolver um caso clínico. E tudo começa, primeiro, do conhecimento técnico. Tudo parte, inicialmente, do conhecimento técnico. No meu entendimento, não tem como você ser um profissional seguro se você não tiver pilar do conhecimento teórico, que é onde você dá o pontapé inicial, o pilar do conhecimento prático, que é diferente de experiência, e o pilar da atitude / iniciativa. Quando você desenvolve esses pilares, o que é que você vai ter? Uma integração entre esses pilares. E aqui você vai começar, através de um processo, resolver os casos clínicos com segurança. Então, quando tem a inter-relação desses pilares, você consegue resolver o caso clínico de segurança, porque você vai ter um processo que precisa desses pilares. Precisa do conhecimento teórico, precisa do conhecimento prático e precisa da iniciativa e atitude. E aí, quando ela tinha um pilar da iniciativa sem ter o conhecimento teórico e o conhecimento prático, o que é que acontece? Ela não resolve o caso clínico da maneira correta e piora o caso do paciente. E aí a insegurança é clara. E aí começa a gerar problema para o paciente. Então, você que está aí do outro lado, não faça isso. Siga esses processos. Seja o fisioterapeuta que tem segurança e não o fisioterapeuta que é corajoso, que faz qualquer coisa de qualquer maneira. Tenha segurança sabendo o que está fazendo.